João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 10, versículo 10 e o 11. Vou ler só esses dois para iniciarmos. Diz assim a palavra do Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que o Senhor perdoe qualquer pecado de nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho, ó Senhor. Nos conceda a sua graça, graça do Espírito Santo, para nós podermos meditar, Senhor, na sua santa palavra, nessa lição hoje do catecismo, que não seja conforme os homens, conforme uma mera tradição humana, mas seja conforme a boa tradição do Espírito Santo, que vem da palavra, que vem do ensino dos apóstolos, Senhor. Fale conosco, nos ensine, nos edifique nesta manhã, para a sua glória, para a sua honra, para o nosso bem, no Senhor Jesus. Oramos assim e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pode ser. Irmãos, nós estamos... Agora que vocês já têm, né? O texto ficou muito mais fácil, né? Nós estamos fazendo a exposição do nosso catecismo e hoje nós vamos estudar a lição 22. Mas antes disso, eu queria novamente ler com vocês o Credo Apostólico, que é que nós estamos expondo nesses domingos, dessas lições, o Credo Apostólico. O Credo Apostólico ele está na pergunta 23, na lição 7, na pergunta 23. Então eu peço para vocês abrirem comigo, por favor, na lição 7, na pergunta 23. Agora, irmãos, podem acompanhar comigo com o texto aí. Que diz assim, o Credo Apostólico. A pergunta é, quais são os artigos? Quais são estes artigos? Resposta. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, o seu Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades. Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. E 12º, e na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos falar dos dois últimos artigos, ou seja, da ressurreição do corpo e da vida eterna. Nós vimos que o credo ele se divide na Trindade, né? Então nós temos a obra do Pai como Criador do céu e da terra, a obra do Filho como aquele que veio nos redimir, o Deus homem, que morreu por nós na cruz. Nós vimos os vários nomes, as obras e os nomes de Jesus durante o estudo aqui do Catecismo Ortodoxo. E nós cremos também no Espírito Santo. Tudo isso que nós estamos falando agora acontece na igreja, nos últimos estudos, a Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, e tudo isso
o Espírito Santo é que tem formado a igreja e que tem levado a igreja à remissão no Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que nos cela, que nos move, que nos dá vida e que nos cela para o reino, para a vida eterna que virá no reino de Cristo Jesus. Então, nós estamos hoje, vamos estudar hoje esses dois últimos pontos aqui. Então, essa igreja que nós já estudamos. Então, na semana passada, eu li com vocês a lição de número 21, né? Então, vocês já podem abrir aí já comigo aí a lição 22, nós vamos estudar hoje. E a 21, nós estudamos semana passada sobre exatamente a igreja de Cristo. Na 20, nós falamos sobre o Espírito Santo. Na pergunta 53, que diz que ele é o Deus eterno, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, que ele também foi dado a mim pessoalmente, para que pela fé verdadeira me fazer participante de Cristo, de todas as suas bênçãos, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. E então esse é o Espírito Santo, que é Deus, né? Que ele veio habitar em mim, e ele me consola e permanece comigo para sempre. E vimos, irmãos, sobre a Igreja Universal, a Santa Igreja Universal de Cristo, na pergunta da semana passada, 54. Creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, por meio do seu Espírito e de sua palavra, a partir de toda a raça humana, uma comunidade eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da fé verdadeira, e que eu pertenço a essa comunidade, a igreja da qual sou, e sempre serei um membro vivo. Não é? Então, aquele corpo da igreja, todos os eleitos, de todos os tempos, e que eu pertenço a este povo vivo. O que é a comunhão dos santos? É a comunhão primeiro com Jesus. Creio que todos os crentes, de forma individual e coletiva, como membros dessa comunidade, estão em Cristo e compartilham de todos os seus tesouros e dons. A comunhão dos santos é a primeira comunhão com Jesus. E, em segundo lugar, creio que cada membro deve considerar um dever usar esses dons com disposição e alegria para o serviço e benefício dos outros membros. Então, comunhão com Jesus e comunhão com os outros membros, no sentido de que aquilo que eu recebo de Jesus, em termos de dons, de benefícios materiais e espirituais, eu devo comungar com a igreja, eu devo ajudar a igreja, meus irmãos, partilhar com eles. Isso tudo, meus irmãos, eu tenho um exemplo maior no próprio Jesus. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas que ao invés disso, me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Nós temos comunhão com Deus através de Jesus, porque Ele nos redimiu, e com os nossos irmãos, porque eles também são redimidos. E temos em Jesus o maior exemplo daquele que veio e que serviu, e que nós devemos servir como Ele serviu a nós, servindo nossos irmãos. Né? Quando nós servimos a Jesus, quer dizer que nós estamos servindo a nossos irmãos. E também a humanidade inteira, porque a igreja, ela é o único povo que é chamado nas escrituras de coluna e baluarte da verdade. Então a igreja está aqui para proclamar a verdade, servir a humanidade, sendo um luzeiro, sendo um farol no meio dessas trevas que é o mundo. Nós temos visto, meus irmãos, que essa parte aqui do catecismo ortodoxo, ela está inserida na segunda divisão do catecismo, né? Então a primeira divisão qual é? A nossa miséria. A segunda, a nossa salvação. Nós vamos chegar ainda na terceira, que é a nossa gratidão. E aqui nós estamos falando então que a nossa miséria é o pecado, é a morte, é a condenação, que nós não poderíamos nos salvar, mas Jesus veio nos salvar, só Ele poderia nos salvar, porque Ele é o Deus homem. Já estudamos aqui, só Deus poderia nos salvar, mas tinha que ser homem também, porque Adão nos levou para a queda. Então nós tínhamos que ter um segundo Adão, um segundo cabeça, para nos salvar. Então ele é o Deus homem, e nele então nós temos que crer. Há um conteúdo dessa fé, e esse conteúdo da fé ortodoxa é exatamente o credo apostólico, né? Que foi ali
o primeiro, vamos dizer assim, documento, podemos dizer assim, que resumiu, sistematizou, colocou bem claro a fé da igreja, desde os apóstolos. Não foi escrito pelos apóstolos este credo, né? Mas ele é um credo que traz a doutrina apostólica. E nós dizemos, meus irmãos, porque traz a doutrina apostólica porque é a doutrina das Escrituras, né? Do Novo Testamento. E nós dizemos que o verdadeiro cristão tem que crer em todos aqueles artigos. Se não crer em um daqueles artigos, não é cristão, né? É de outra religião, é outra coisa. Mas não realmente cristão. Então tem que crer na Trindade, tem que crer na criação do Pai, na redenção do Filho e na obra do Espírito Santo. Tem que confiar em Jesus como seu Salvador. Então realmente a nossa doutrina e a nossa verdade. Então nós estamos encerrando, meus irmãos, aqui essa exposição com os dois últimos artigos deste credo, né? E na lição 22. Por que eu li esse texto aqui com os irmãos de João 10, versículo 10 e versículo 11? Porque hoje nós vamos falar da vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não tem muito tempo que eu fiz a exposição aqui desse trecho, nos domingos à noite, e nós vimos, meus irmãos, que esse ladrão aqui, ele é primordialmente os falsos profetas, os mercenários. Jesus fala aqui de ladrão, de mercenário, daqueles, meus irmãos, que vêm realmente para fazer o mal para as ovelhas de Cristo. São falsos pastores, são falsos líderes, e esses homens, eles vêm destruir. Por que eles vêm destruir? Eles são mandados pelo diabo, né? Eles são agentes de Satanás. Por que eles vêm? Como é que eles vêm destruir? Por que eles destroem? Porque eles afastam as pessoas de Jesus, que era o que tinha acontecido no capítulo 9, quando na cura do ex-cego, que vocês devem estar lembrados também, os ladrões, os mercenários daquela época, que eram os líderes religiosos, os fariseus, eles tinham expulsado o ex-cego da sinagoga porque ele creu em Jesus, porque ele estava ali confessando Jesus, né? E esses homens não aceitavam Cristo. Esses homens proclamavam uma outra mensagem fora de Jesus, se dizendo profetas do Senhor. Então, eles matam, eles roubam, eles destroem, eles afastam as pessoas daquele que é a vida eterna. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, que é a mesma vida eterna, que ele vai falar lá no João capítulo 17, que a vida eterna o que é? Conhecer o Pai, conhecer o Filho, crer no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Jesus é a vida, ele veio para nos dar vida com abundância. E vida com abundância aqui, que nós vamos estudar hoje, o que é essa vida, né? Essa vida eterna e essa vida com abundância, que é uma vida que já começa aqui, que nós já experimentamos aqui, neste mundo, e que nós vamos experimentá-la plenamente na eternidade, lá no céu, lá na glória, e que só temos em Jesus. E só temos em Jesus porque ele deu a vida por nós. Ele deixa bem claro aqui que enquanto o ladrão ele vem roubar, o mercenário só trabalha por dinheiro, né? O Senhor Jesus, ele veio para dar vida pelas ovelhas. Ele ama as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele teve que morrer na cruz para que nós tenhamos vida. Irmãos, eu gostaria de enfatizar, todo domingo, na verdade, de uma forma ou de outra, nós dizemos isso, nós enfatizamos isso, porque o Evangelho é a cruz de Jesus, né? E todo domingo nós lembramos da cruz, o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? Que Jesus ressuscitou nesse dia, ressuscitou depois de morrer por nós, depois de viver uma vida santa por nós, e que foi sepultado e que ressuscitou, né? Então, domingo é essa proclamação do Evangelho, da vida eterna, da salvação que há nele. Agora, eu quero enfatizar um pouco mais isso,
hoje dizendo para vocês o seguinte, irmãos: Jesus teve que morrer para nós termos esperança. Nós, filhos de Adão, nós somos uma raça maldita. É duro, né, irmãos, a gente pensar nisso. Os homens não gostam de pensar nisso. Os homens gostam de pensar que eles são grandes coisas e que a humanidade ela está numa situação boa. O homem no pecado não gosta de pensar nessa verdade, mas a Bíblia mostra que a raça humana é uma raça maldita. É uma raça que está condenada. É uma raça que está afastada de Deus, que sobre ela está a ira de Deus, né? E que está destinada à condenação ao inferno. Mas é aí que está o Evangelho. O Evangelho, ele mostra que o Senhor Deus amou o seu povo e o Senhor Jesus Cristo foi enviado para salvar esse povo, para resgatar essas pessoas. Só que ele teve que morrer. Ele teve que morrer. Irmãos, nós só estamos aqui hoje porque Jesus morreu. Nós só podemos falar de vida eterna porque Jesus morreu. E nessa manhã, eu gostaria que você pensasse comigo nisso. Que você tem esperança de que você... E essa esperança não é assim uma mera esperança, sabe? Eu espero que tal coisa vai acontecer, né? Não, mas é uma esperança convicta de que nós vamos estar com o Senhor Jesus porque Ele pagou por nossos pecados. Ele morreu por nós. Aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas. Jesus, Cristo levou sobre si a maldição da lei. Nós já estudamos aqui no catecismo que a lei nos condena. E Jesus Cristo, Ele pagou a maldição da lei, morrendo por nós. Assumiu os nossos pecados e morreu naquela cruz. Está quitado, está pago. Quando você crê em Jesus, você tem que só confiar nele de todo o seu coração. Confiar em Jesus. Não esperar por sua justiça, por suas obras. A salvação não é pelas obras. A salvação é tão somente nele. Nós somos justificados pela fé. Nós estudamos semana passada. Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida. Mas que ao invés disso me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Então ele morreu para que eu não morra. Ele tomou sobre si a ira de Deus, que era minha, os meus pecados ele tomou sobre si, e a ira que era minha, para que eu não vá para o inferno. E se fosse só isso, já seria fabuloso, já seria glorioso, já seria motivo de nós nos alegrar, mas ele nos deu vida eterna. Ele não somente nos livrou da morte, mas quando ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, de maneira que nós vamos morrer, irmão, vamos morrer e vamos para o pó, né? Nosso corpo vai se desfazer. Daqui mais um tempo, eu não vou estar mais aqui nesse púlpito pregando, você não vai estar me ouvindo, isso aqui vai passar, mas a nossa certeza é que nós vamos estar com Jesus. Quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós estamos com Ele, e mais do que isso, Ele vai voltar, e o nosso corpo que vai estar lá no pó, vai ressuscitar de novo, e não mais fraco, e não mais um corpo que adoece. Eu estou envelhecendo, eu estou ficando cada vez mais fraco, você também, mesmo você jovem, viu? Mesmo você jovem, vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ficar velhos também, né? E daqui a pouco, meus irmãos, então nós vamos enfraquecendo, mas o corpo que vem não vai ser fraco, mas vai ser glorioso, não adoece mais e não morre mais. Então, irmãos, Jesus teve que morrer, teve que adoecer, morrer, sofrer, para que eu tivesse vida. Pense nisso, e seja grato a Jesus, e ame esse Senhor Jesus, e sirva a Ele todos os dias, e seja grato, e Ele é realmente o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas vamos lá, pega a sua lição 22 aí, por favor, e nós temos hoje duas perguntas para tratar. Pergunta 57 e pergunta 58. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Né? Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo?
Então, meus irmãos, nós temos estudado que nós vamos ressuscitar, que o corpo vai ressuscitar. Creio na ressurreição do corpo, né? Observe a pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Então, nós temos, meus irmãos, creio na ressurreição do corpo e creio na vida eterna. São esses dois últimos artigos do Credo Apostólico. E veja que o catecismo, ele enfatiza a questão do consolo. Que consolo traz a ressurreição do corpo? Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Né? Então, a ênfase aqui nessa lição 22 é sobre o consolo. E a questão, meus irmãos, é que na verdade todo o catecismo ele é muito consolador, né? Então, onde você encontra seu consolo, né? O nosso consolo está realmente no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós vamos ver que este consolo, ele diz respeito, de maneira especial, à ressurreição do corpo e à vida eterna. Você lembra que a primeira pergunta do catecismo qual é? Qual é o nosso único conforto na vida e na morte? Olha só. Qual é o nosso único conforto na vida e na morte? O conforto do cristão não é um conforto falso, porque o conforto que o mundo oferece, mesmo nas religiões que falam de espiritualidade, seja reencarnação, seja até mesmo ressurreição de alguma maneira, mesmo essas religiões, elas não trazem conforto porque elas são falsas. Mas nosso cristianismo, a religião que vem do céu, trazem conforto nesta vida. O máximo que o mundo pode dar, e nem isso eles conseguem fazer, é trazer conforto para essa vida, mas o nosso conforto de respeitar essa vida e a morte também. E a primeira questão é essa, e a primeira resposta desse catecismo é que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço corpo e alma na vida e na morte ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que Ele pagou por todos os meus pecados com seu sangue precioso, libertou-me da tirania do diabo. Ele também cuida de mim de tal forma que nem um só cabelo pode cair da minha cabeça sem a vontade de meu Pai que está nos céus. Em verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação, pois eu pertenço a Cristo. E o Espírito Santo me assegura a vida eterna e me faz sinceramente disposto e pronto para, de agora em diante, viver para Ele. Então, observe que o conforto todo está exatamente no que o Senhor Jesus Cristo fez e de que eu tenho esperança plena, convicta, né, de que eu vou ressuscitar. E agora nós vamos falar disso. Primeira pergunta de hoje, 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta, vamos ler, meus irmãos. Que após esta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça, mas que também a minha própria carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Vamos por partes, meus irmãos, explicar aqui essas doutrinas e depois nós vamos ver que elas estão no texto. Eu peço para vocês, se eu não conseguir ler todos os textos, que vocês leiam na casa de vocês, mas sempre, é até bom, eu tenho publicado no sábado, né, antes na véspera, para que vocês leiam. Eu peço para vocês sempre, antes de vir, já leiam as perguntas, a resposta e os textos, tá? Vou pedir sempre para os irmãos. Qual é o consolo da ressurreição do corpo? Irmãos, nós cristãos, nós acreditamos que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar dos mortos. Nós acreditamos também que os mortos, os que já morreram, né, também vão ressuscitar. Os mortos, crentes em Cristo Jesus, vão ressuscitar. Os outros também vão, mas para eles não tem nenhum consolo a ressurreição. O consolo é a ressurreição dos crentes, né? Então veja que aqui, a ênfase aqui é a ressurreição dos crentes. Quero deixar bem claro isso. Os ímpios vão ressuscitar também, a Bíblia fala, mas para eles não há conforto.
porque eles vão ressuscitar para o juízo. Mas para os cristãos há conforto, e nós vamos explicar por quê, né? A ressurreição deles, nós cremos nisso. Qual é o conforto, então, que essa doutrina da ressurreição do corpo traz? Que após esta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça. Aqui está um ponto importante. Nós acreditamos, em primeiro lugar, sobre a questão da morte e da eternidade, que a fé ortodoxa é essa, né? Que após a pessoa morrer, o cristão morrer, o crente morrer, imediatamente, na mesma hora que ele morre, imediatamente a alma dele é levada para Cristo, o cabeça dele, o meu cabeça. O que o catecismo sempre é pessoal, né? A linguagem da primeira pessoa, né? Eu, o meu cabeça. Então, eu serei levado, quando eu morrer, não somente a minha que após esta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça. Aí ele vai falar, mais coisa vai acontecer, mas isso aqui nós temos que pensar primeiro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que ele nem diz assim, né, quando eu morrer, ele diz assim, que após esta vida, até um pastor explica assim, e eu acho que ele tem razão, que aqui eles evitaram colocar, quando eu morrer, porque a ênfase dessa lição é a vida. E vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, verá. Então, na verdade, num certo sentido, o crente não morre, né? Ele morre fisicamente, mas o crente, ele tem aquilo que nós chamamos de vida eterna, uma vida que independe do corpo estar vivo ou estar morto, porque é a vida no sentido espiritual. Então, veja que ele diz que após esta vida, eles evitam dizer assim, que após eu morrer, né? Mas que após esta vida, porque existe a outra vida, existe esta vida, que eu estou aqui com vocês, e eu já tenho Cristo, vocês já têm Cristo, nós já temos o Espírito Santo, mas nós ainda estamos nesse lado daqui. Nosso corpo, como eu falei há pouquinho, ele está envelhecendo e ele está enfraquecendo, e ele vai morrer. Então nós ainda temos nesse corpo o efeito da queda. Isso aí ainda tem que ser resolvido no corpo, né? Nós também temos ainda a presença do pecado, que nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Mas nós já temos vida, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa é a situação que nós estamos agora. Então, quando isso passar, quando chegar então a hora desta vida, desse estado passar, o que vai acontecer com a minha alma? Ela vai acontecer isso aqui, ela será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça. A minha alma é a parte imaterial do meu ser. Nós somos uma coisa só, meus irmãos, uma coisa só. Nós somos seres humanos. E os seres humanos, segundo as Escrituras, eles têm essas duas partes que estão unidas, então, em seu ser, na sua pessoa, que é uma parte material, física, que aqui nós vemos, e uma parte espiritual, que a Bíblia chama de alma, podemos também chamar de espírito, né? Tanto faz. Então, o corpo e a alma, o corpo e o espírito, são essas duas partes que formam o nosso ser. Quando o corpo morre, quando passa esta fase da vida, esta vida aqui, melhor dizendo, a alma não é destruída, ela não vai para o pó como o corpo, né? Então o corpo ele vai voltar para o pó, ele vai se desfazer, mas a alma não, a alma permanece, a alma não morre, a alma também não vai dormir, não existe o que algumas pessoas acreditam, que um sono da alma, né? Que a alma fica lá dormindo em algum lugar.
esperando a ressurreição do corpo. A Bíblia não mostra isso, não tem essa doutrina, não existe isso nas Escrituras. Na verdade, existem exemplos que mostram o contrário, que a alma permanece consciente. A alma não dorme, ela está consciente. Então, aqui eu estou falando com vocês, eu estou olhando para vocês, eu estou vivo, né? Estou no corpo. Quando nós morremos, a alma permanece consciente, mas não mais aqui, né? O que acontece com ela? Estou falando aqui da alma do cristão, né? Vocês vão me perguntar assim, a alma do não cristão, pastor? Também está consciente, né? Mas não tem consolo. Não preciso nem dizer para vocês que vocês aqui todos já sabem o que acontece com a alma do não cristão, né? Do não crente. Então, após esta vida, o que acontece com a alma daquele que tem o consolo de Cristo? Ela é imediatamente levada para Cristo. Meu cabeça. Então, veja, nós temos estudado, e aqui é importante enfatizar, meu cabeça. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que, através dele, tudo acontece com a igreja. Ele morreu para que eu viva. Ele pagou os meus pecados para que eu não leve a ira de Deus sobre mim. Ele ressuscitou como as primícias dos que dormem. Eu estou ligado a Jesus. Então, quando eu morro, eu vou a Ele, porque Ele é o meu cabeça. Eu já estou ligado a Ele aqui nesse mundo espiritualmente, mas a minha alma vai estar com Ele na glória. Eu vou ver Jesus, eu vou ver a sua face, eu vou estar com Ele lá, imediatamente após a morte, ou após esta vida, como coloca aqui o catecismo, porque Ele é o meu cabeça. Será que é assim que as Escrituras mostram? Ou será que tem base para a gente dizer que a alma é destruída, ou não existe alma, que o homem é só físico, ou que a alma dorme? Vamos ver o que a Bíblia diz, meus irmãos. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Vamos ler a partir do 39, né? É bom pegarmos os versículos anteriores. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Talvez essa seja a oração mais curta registrada na Bíblia, né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele pediu para ser salvo. Ele confiou em Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele olhou para Jesus como salvador dele, ele creu. Aí o que Jesus respondeu para ele? Versículo 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, quando, irmãos? Hoje estarás comigo no paraíso. Nós já estudamos aqui que Jesus não foi para o inferno quando ele morreu, né? Então Jesus diz aqui: hoje estarás comigo no paraíso, na glória. Então, estarás comigo lá. Esse homem não ia entrar num estado de sono. Ele cumpriu-se isso. Ele esteve com Jesus naquele mesmo dia e está lá até hoje, esperando a ressurreição do corpo dele. Então, ele creu em Jesus, ele foi salvo por Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tem nada de sono da alma, ou de destruição da alma, ou de que o homem é só físico, né? Alguma coisa assim. Mas segundo as Escrituras, quando a pessoa morre, a pessoa está salva, né? Estará na presença de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso.
Outro texto. Diga, irmão. E também não existe o sono físico, porque o sono físico, uma reação fisiológica, e se está morto, não pode ter a reação fisiológica. Morreu, acabou, não tem mais nada. Não vai dormir nada. Morto é diferente de estar dormindo, né, irmão? É. Sim. É verdade. É verdade, irmão. Vamos ver também Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Tem uma coisa aí que às vezes as pessoas falam de... Não é o meu assunto, mas é até interessante, só abrindo parênteses aqui. A coisa de experiência de quase morte, né? Vocês já ouviram falar isso aí? A pessoa que diz, eu morri, mas voltei. Aí conta. Olha, você não morreu. Morto, ou está morto ou está vivo, né? E outra coisa, irmãos, existe sim pessoas que realmente morreram e voltaram. A Bíblia fala de ressurreição dos mortos, morreu mesmo, voltou. Mas ninguém conta, já viram na Bíblia que os que ressuscitaram não contam o que eles viram lá? Porque a palavra de Deus quer que nós confiemos no testemunho só das Escrituras, e não desses aí que dizem que é trazer mensagem do além, que não é confiável esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ficar com a Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha só o que Paulo diz, né? O morrer é ganhar, é melhor que estar vivo. O cristão, né? O crente. Mas ele está indeciso. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, né? Então, ele diz aqui, o morrer é ganho. Por que o morrer é ganho? Porque partir e estar com Cristo, isto é ainda muito melhor. Então, no momento que a pessoa morre, a pessoa está com Jesus, está com Cristo, não está nem dormindo, nada disso, ela está na presença do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça dela. Essa fase aqui, irmãos, geralmente se chama o período intermediário. Então, o que é o período intermediário? É aquele período em que a pessoa morreu, o cristão, ele morreu, o corpo dele fica aqui, vai se desfazer, e a alma dele está na glória, vendo Jesus, na presença de Jesus, lá no reino de Cristo. É intermediário por quê? Porque não é ainda definitivo, ainda falta acontecer coisas, né? O que falta acontecer? Aí vem a outra parte da resposta. Eu vou ler de novo a pergunta e a resposta toda, que diz assim: que consolo traz a ressurreição do corpo? Porque é isso que tem que acontecer. O que, irmãos? A ressurreição do corpo. Não pode ficar uma alma para sempre sem o corpo, porque nós somos uma unidade. Não é apropriado isso. Então isso é uma fase intermediária, mas não vai ficar assim para sempre. Então, que consolo traz a ressurreição do corpo? Resposta: que após esta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça, mas que também a minha própria carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Eu sou corpo e alma, eu sou carne e alma. Meu corpo ele é feito de carne. A Bíblia então vai mostrar, o catecismo aqui está só trazendo o ensino da Bíblia, que essa fase intermediária ela vai nos levar para a fase definitiva, que a fase definitiva é essa: a minha própria carne ressuscitará pelo poder de Cristo. Quando? Quando Jesus voltar, quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Irmão, Jesus vai voltar. Isso aqui não está certo, né? Do jeito que o mundo está, não está certo.
Isso aí é o mundo ofendendo a Deus todo dia, as pessoas afrontando a glória do Senhor, o pecado para todo lado, a igreja de Cristo sendo odiada. O Senhor está reunindo um povo do meio dessa raça maldita, que eu disse é uma raça maldita, mas Ele está resgatando um povo dessa raça maldita, da maldição da lei, do pecado, e trazendo para a redenção do seu Filho. Quando completar esse povo, quando o último eleito entrar, aí Jesus volta. Então, Jesus volta, a igreja, enquanto nesse período a igreja, olha só o que Jesus diz, né? A igreja é o sal da terra, né? Você põe o sal lá na comida, e o sal, ele influencia aquele alimento, e ele protege o alimento do apodrecimento. Então a igreja é como assim, o sal que está influenciando o mundo, para o mundo não ser pior ainda, como está impedindo que o mundo ele apodreça, ele cada vez se torne mais imoral. Então é como um freio, a igreja é como um freio que vai impedindo esse apodrecimento que é natural do mundo, e ela é luz. Significa que o mundo todo é trevas. Então é como uma vela que você acende no meio de um quarto escuro, que ela é a única fonte de luz. A igreja é a única fonte de luz. O mundo todo está em trevas, está apodrecendo, fede. O pecado é sujo, o pecado é feio, o mundo fede, o mundo é feio, o mundo é escuro, o mundo é imoral, o mundo é maldito. A igreja é o povo do Senhor que influencia esse mundo, né? Que dá ainda algum sabor a esse mundo, e é aquela que impede o mundo de ir apodrecendo, que põe freio, e ela ilumina. Mas vai chegar a hora que Jesus vem buscar, porque esse aqui não está completo. Tem um monte de corpos aí, de santos aí, esperando a ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino, para pegar o diabo e jogar ele no inferno, junto com os demônios e junto com todos os ímpios. E estabelecer o reino, ele vai jogar esses ímpios nas prisões eternas, e ele vai estabelecer o seu reino de justiça, o novo céu e a nova terra. Quando isso acontecer, aquele corpo do santo, do cristão, do crente, que ficou aqui no mundo e que apodreceu, voltou ao pó, a carne dele será, pelo poder de Jesus, de Cristo, ressuscitada. Veja que é o poder de Jesus. É impossível para o homem fazer isso. É impossível para a criatura ressuscitar um morto, mas Jesus, ele vai ressuscitar os mortos. E essa carne será reunida à minha alma. Então aquela alma que está com Jesus, nesse momento no estado intermediário, o corpo vai ressuscitar, e esse corpo é o mesmo corpo, só que agora não estado de miséria, mas estado de glória, né? Esse mesmo corpo, ele vai se unir com a alma do cristão, do crente, porque é isso que tem que ser. Isso também não está finalizado, nem é apropriado, nem foi assim que Deus criou. O corpo e a alma divididos na morte, que a morte sempre é separação, né, irmãos? A morte física, separação do corpo e da alma. A morte espiritual, separação do homem de Deus. Morte sempre é separação. Então, a morte vai ser vencida, o corpo vai ser ressuscitado, vai se unir novamente à alma, e ele vai ser, mais uma informação, semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Não vai ser mais esse corpo fraco, mas um corpo semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou, e nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, a um corpo glorificado, a um corpo que não morre, não adoece, não perece mais, não vai ter mais morte. Vamos ressuscitar para a vida eterna. Vamos ler alguns textos aí. O texto clássico disso é 1 Coríntios 15. Vamos ler, irmãos, por favor. 1 Coríntios 15, 20.
1 Coríntios 15, 20. Diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, esperar os irmãos achar. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Com o primeiro fruto de uma grande colheita, Jesus é o primeiro dos que ressuscitou dos mortos. Ele morreu e ele ressuscitou. Agora, versículo 42 ao 46. Leia comigo também, por favor. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Olha só o que Paulo diz. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. Versículo 54 agora, meus irmãos. E quando isto que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, porque Jesus ressuscitou, pagou por meus pecados e me deu nova vida, o meu corpo vai ressuscitar, não mais fraco. Nós estamos ficando fracos, estamos envelhecendo, adoecemos, tem essa pandemia que pode nos matar, e tantas enfermidades que estão aí, mas quando nós ressuscitarmos, vai ser um corpo glorioso, que não envelhece, que não adoece, que não morre, que não é em fraqueza, mas é em glória. Vai ser um corpo glorioso, irmão. Nós nem podemos imaginar a glória desse corpo na eternidade. E assim será quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Diz a palavra do Senhor, Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme, olha só, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 João 3:2. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, porque assim como é, o veremos. Então, como Ele é, nós seremos. Então, conforme o corpo glorioso dEle, ou como Paulo fala aqui, relendo aqui novamente, preciso irmãos lerem de novo, só para reafirmar aqui em 3:21 de Filipenses: transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, meus irmãos, o consolo está em quê? Em que quando eu morro, quando passa esta vida, a minha alma é levada para estar na presença de Jesus, acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou tudo, né? Só que dá uma fase intermediária. Quando Jesus voltar, a minha alma será reunida ao meu corpo, que vai ser, pelo poder de Jesus, né, que será esse corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Ok? A última pergunta de hoje e a resposta, meus irmãos.
Que consolo traz o artigo sobre a vida eterna? Então, o credo apostólico, ele diz: creio na ressurreição do corpo, mas ele também diz: creio na vida eterna. Nós precisamos entender essa verdade sobre não somente a questão da ressurreição do corpo, mas também a questão de que há uma vida eterna. Que consolo traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta: que desde já experimento em meu coração o início da alegria eterna, e que depois desta vida terei a perfeita bem-aventurança que nenhum olho jamais viu, nem ouvidos ouviram, e nem coração jamais imaginou, uma bem-aventurança pela qual louvarei a Deus eternamente. Meus irmãos, isso significa que essa vida, porém, e esse consolo, ele não ocorrerá somente lá na glória. Porque veja, a pergunta a primeira pergunta, ela enfatiza a questão do corpo, né? E aí, sobre o corpo, nós temos duas verdades. Primeiro, que o corpo, ele morre mesmo e ele volta para o pó, mas a alma entra em estado de bem-aventurança imediatamente, porque estará na presença de Jesus, de pleno gozo e alegria na presença de Jesus. Mas isso ainda virá a ser melhor ainda, né? Na verdade, a plenitude mesmo, né, só virá aí quando então juntar a alma e o corpo e tudo estiver consumado. Aí ele vai experimentar então essa ressurreição do corpo, a vitória sobre a morte física plena. Agora, irmãos, será maravilhoso lá, mas essa vida, ela já começa aqui. Então a vida eterna, ela é uma vida que nós já experimentamos parte dessa glória aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ilustrar assim. Me dê um exemplo aí de uma fruta muito cheirosa assim. Uma fruta. Bacuri. Bacuri. Bacuri com poaçu. Vai ficar com bacuri. Então, irmão, eu vou chegando perto lá de onde tem a plantação do bacuri. Eu já vou sentindo, não vou? O cheiro, aquele cheiro gostoso, né? Então, meus irmãos, assim é aqui, entendeu? Nós ainda não chegamos lá, mas nós já estamos sentindo o perfume. Nós já estamos experimentando algo da glória eterna. Ainda é só o perfume, mas já estamos experimentando. Só que nós vamos chegar lá na plantação, aí nós vamos comer o bacuri. Nós vamos experimentar realmente a plenitude da glória. Quando nós morrermos, Paulo diz, o que é muito melhor estar com Cristo, e vai ser melhor ainda quando o corpo ressuscitar, né? Porque ainda assim é uma fase intermediária. Mas aqui, meus irmãos, nós já experimentamos. Agora, a vida eterna, o que é a vida eterna? Eu vou ler logo João 17,3. Vamos ler aí, por favor. João 17,3. O que é a vida eterna? O nosso amado Salvador definiu para nós o que é a vida eterna. João 17,3. Olha aí, leia comigo. João 17,3. Diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmãos amados, onde é que nós vamos conhecer ao nosso Deus dessa forma aqui que Jesus está falando? Só quando morrermos? Não. Só quando ressuscitarmos? Também não. Lá nós vamos ter um conhecimento muito melhor, muito maior desse Deus. Ele diz aqui que a vida eterna é conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque você só conhece a Deus quando você crê no Filho. Porque você conhece pelo Filho, que Ele enviou. O Pai enviou o Filho para nos trazer salvação e revelação de si mesmo. O Filho que é o Verbo
encarnado. Então nós vamos ter conhecimento do Pai lá na glória muito melhor, evidentemente, porque nós vamos estar vendo a face de Cristo. Mas esse conhecimento já começa agora, entendeu? É o bacuri. Lá você vai comer o fruto, você vai se deliciar na presença de Deus, você vai experimentar essa vida em plenitude, mas aqui você já sente o perfume. Aqui nós já podemos, nós estamos aqui na presença dele, irmãos. Nós já o vemos, não com esses olhos aqui, mas nós já o vemos pela fé. Já ouvimos a sua palavra. Ele fala conosco todos os domingos na pregação. Ele fala conosco quando nós lemos a sua escritura. Ele cuida de nós. Nós já percebemos e já conhecemos a Ele e já o amamos. Como Pedro vai dizer na sua carta, ainda que não vejamos, lembra que Jesus diz, bem-aventurado que não viram, mas creram. Lá nós vamos ver a face de Deus em Jesus, mas aqui nós já sabemos quem Ele é. Aqui nós já conhecemos a vida eterna. Cada culto público, esse culto simples aqui, irmãos, se eu estou pregando fielmente as Escrituras, e se o Espírito Santo está aqui conosco, esse aqui é uma antessala do céu. Por isso que nós dizemos, o dia do Senhor é antessala do céu. Por isso que é tão gostoso. Por isso que é tão maravilhoso. Não é nenhum sacrifício que nós vimos para a igreja no domingo. Não deve ser. E se nós entendermos isso, não será. Não será nenhum sacrifício que nós nos reunimos com aqueles que são de Deus. Quando eu olho para vocês, é claro, vocês são pecadores, eu também, e é imperfeito ainda, mas eu já vejo o perfume dos céus em vocês, porque vocês amam Jesus. Então o nosso assunto é Jesus, o nosso amor é Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos ouvindo do céu. Quando nós estamos cantando, nós cantamos o céu. Nós cantamos o salmo aqui nessa manhã 113, aleluia, servo do Senhor, o seu nome dá louvor. Onde é que Ele está, o nosso Deus? No céu, mas Ele está aqui conosco também, pelo Espírito Santo, do nascente ao pôr do sol. Quem é semelhante a Deus, cujo trono acima está? Nós estamos cantando para Ele, nós estamos no céu, no certo sentido, a vida eterna já está entre nós. Nós cantamos, Cristo já ressuscitou, a morte triunfou, sobre a morte triunfou, tudo consumado está. Gratos hinos entoai, ao Senhor Jesus honrai, pois a morte quis baixar pecadores para salvar. Nós já estamos salvos, nós já estamos, como Paulo diz, nós já estamos assentados na glória no nosso cabeça. Ele está lá, nós também já estamos nele. Uma vez sofreu, uma vez morreu, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, e nós vamos reinar com Ele para sempre. Então, irmãos, nós já experimentamos aqui, nós já temos a vida eterna aqui, nós já temos o Espírito Santo já habita em nós, nós já temos a presença dEle em nós, nós já experimentamos. Olha o que a resposta diz, em meu coração o início da alegria eterna, percebe? Desde já experimento em meu coração o início da alegria eterna, e que depois desta vida, aí vem o melhor, aqui é só o perfume, aqui é só o cheiro do bacuri, mas lá, depois desta vida, terei a perfeita bem-aventurança, que nenhum olho jamais viu, nem ouvidos ouviram, e nem um coração humano jamais imaginou. Humano aqui eu acrescentei. Uma bem-aventurança pela qual louvarei a Deus eternamente. Então, meus irmãos amados, lá nós nem imaginamos como vai ser. João diz na sua carta, não sabemos, né, exatamente, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele. Mas aqui nós já experimentamos aquele perfume do céu, aquela glória eterna. O cristão é cheio de amor, o cristão perdoa, o cristão tem misericórdia. O cristão, quanto mais perto de Jesus ele está, e quanto mais parecido com o céu ele está, com quem mora no céu ele está, mais ele é cheio de amor, de misericórdia, de perdão, de paciência.
mas ele vive para o céu, e menos ele se preocupa em acumular tesouros e pensar só nas coisas dessa vida. Ele vive aqui, mas como um, lembra? Peregrino. Ele casa, ele compra uma casa, ele compra um carro, ele se profissionaliza, ele ganha dinheiro, pode até ficar rico, não é pecado ficar rico, mas ele não vive para cá, ele vive para o céu, ele vive para a glória, porque ele ama o céu, ele é cidadão de outro mundo. E, irmãos, eu nunca vivi em outro país, mas eu vejo testemunho de pessoas que vivem, né? E fica sempre aquela coisa, né? Pelo menos muita gente ouve isso, de querer voltar, porque a sua pátria, nós queremos ir para a nossa pátria, nós sabemos que esse mundo é mau, e a gente percebe também nos santos, né? Quanto mais eles envelhecem, quanto mais se aproxima o dia da partida, mais eles querem ir, porque eles amam mesmo, é o céu e a glória. Vamos ler os textos aqui para a gente encerrar? Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você pode estar com uma casa abarrotada de comida, mas o reino de Deus não é isso. Comida é bom, e Deus nos dá a comida, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é a justiça, é a paz, é a alegria da presença do Espírito Santo. Que às vezes numa casa nem tem tanta comida, tem só o essencial, mas tem alegria, porque tem o Espírito Santo. E o último texto de hoje, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz aqui as Sagradas Escrituras: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não lhes revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Todas as verdades do Evangelho nós temos conhecido não pelas especulações, reflexões humanas, mas porque o Espírito Santo tem nos revelado, meus irmãos. Concluindo, meus irmãos, qual é o nosso consolo? Nosso consolo é porque nós vamos ficar ricos. Nosso consolo é porque nós vamos ter uma casa bonita. Nosso consolo é porque nós vamos viajar, morar num país melhor aqui desse mundo. Não. Essas coisas podem acontecer e essas coisas não são mais. Mas o nosso consolo, quando eu digo que eu creio na ressurreição do corpo e que eu creio na vida eterna, é que eu sei que quando eu morrer, falando a linguagem pessoal do catecismo, eu estarei imediatamente na presença de Cristo. E eu sei que o meu corpo, que vai voltar ao pó, ele vai ressuscitar pelo poder de Jesus, conforme o corpo glorioso dele mesmo. E eu sei também, e já percebo a vida eterna, já tenho a vida eterna, já experimento o iniciozinho da alegria eterna que eu vou experimentar quando eu morrer. Por isso que Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é o nosso consolo. Então, irmão, concluindo, meu querido irmão, meus queridos jovens que estão aqui, os irmãos mais velhos, como eu, né? Vamos viver para Jesus, porque essa é a verdadeira vida. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós podemos estudar a sua palavra nesta manhã, com grande prazer e alegria, Senhor, de falarmos do reino dos céus e da nossa morada eterna, e que esta vida que estamos passando e peregrinando possa, Senhor,
ser uma vida cada vez mais de consolo nessas verdades. Passemos o que passemos, e essa vida é difícil mesmo, mas que nós estejamos olhando para o fato de que em breve estaremos com o nosso Senhor e nosso corpo vai ressuscitar, e nós vamos, oh, que coisa maravilhosa, rever irmãos amados que já partiram. Um dia estaremos juntos no céu, na glória eterna e no reino eterno de Jesus. Senhor, nos enche desse consolo e nos faz andar cada vez mais para as coisas eternas, em direção às coisas eternas, em honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor.